Eu fico até contente quando eu fico do lado do pastor Bira, pelo tamanho, né? Eu me sinto alto, mas aí chega o pastor Melk, aí eu me sinto pequeno também. Hoje nós estamos todos nivelados aqui, né? Graças a Deus. Queridos, é um momento de alegria a gente estar aqui na casa do Senhor, podendo falar de Deus na presença de Deus. Quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo de número 3. Obrigado, irmão. Eu ia pedir mesmo. Obrigado. Primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, no capítulo de número 3, ao verso de número 6. A minha tradução é a Revista Corrigida, tá? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então, foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram-lhe folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita será mais que toda besta e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, portanto és pó, e em pó te tornarás. Amém? Curve a tua cabeça, feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra, Senhor. Li aos ouvidos dos teus filhos, da tua igreja, e esta palavra que o teu Espírito colocou em meu coração, que arde dentro de mim, possa ir de encontro ao coração deste meu irmão, desta minha irmã, e que esta mensagem, que esta palavra possa produzir fé, resultados na vida dos teus filhos, Pai.
que o Teu Espírito Santo tenha liberdade nesta noite, de falar em cada coração, Senhor, porque só Tu conheces o coração de cada um dos Teus filhos que adentrou por essas portas, e aqueles que nos ouvem também, através das mídias, que o Senhor possa ir de encontro a este lar, a este coração, e possa produzir resultados, em nome de Jesus. E você pode dizer amém? Amém. Graças a Deus. Queridos, eu vou andar um pouquinho aqui no capítulo 2 e o capítulo 3, e esses versos, e eu vou tentar ser bem sucinto em cada versículo que eu li do capítulo 3. Mas voltando um pouquinho lá no capítulo 2, do livro de Gênesis, nós vamos ver e entender a criação, como Deus criou a humanidade, como Deus criou o homem. E nesta noite, dentro dessa temática do culto de quinta-feira, que é Família, Projeto de Deus, eu coloquei um tema para esta mensagem, e o tema é: o silêncio na família é a porta para os males. O silêncio na família é a porta de entrada para os males. Esta é o norte, o tema que eu vou estar discorrendo dentro desta leitura que eu acabei de ler a vocês. O silêncio na família é a porta dos males. Se nós voltarmos no capítulo 2 do livro de Gênesis, especificamente o verso de número 7, nós vamos ter aí a criação do homem. E diz assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Nós vemos Deus criando o homem, criando uma pessoa, criando este homem, e Deus dá algumas atribuições a este homem. Se você continuar a leitura do capítulo 2, você vai ver Deus fazendo com que este homem comece a ter uma funcionalidade na criação. Ele começa a nomear, dar nome aos animais do campo, aos animais que vinham até ele, e ele começou a nomeá-los. Nós temos aqui uma atividade do homem, nós temos aqui uma finalidade que Deus dá ao homem. Deus estabelece papéis, Deus estabelece o papel do homem, a funcionalidade do homem. E ele está sozinho, ele está isolado nesta criação. E nós entendemos, dentro dessa leitura, se voltarmos mais ainda no capítulo 1 do Gênesis, e no versículo de número 27, 28 e 29, diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Neste primeiro capítulo, está fazendo uma síntese da criação, e nesses versos especificamente Deus diz, ou seja, o texto diz que Deus fez o homem e a mulher, macho e fêmea, e entregou para o homem e a mulher este domínio sobre todas as coisas. Eu quero que vocês acompanhem comigo esta leitura, essa explicação, para você entender o texto do capítulo 3 de Gênesis. Deus estabelece papéis para o homem e para a mulher. Deus estabelece papéis. Deus, Ele é o criador da família. Ele é o criador da família. E junto desta criação, família, Deus estabelece papéis. Deus aqui não está estabelecendo diferença de homem e mulher, no sentido do domínio. Deus não entrega a mulher para que o homem domine.
Deus entregou os animais para que o homem e a mulher viessem dominá-los. É esse texto do capítulo 1 de Gênesis. Deus não estabelece desigualdade entre homem e mulher. Deus, ele nivela. E quando ele cria o homem e a mulher, ele dá esta autoridade do homem e a mulher dominar sobre os animais, sobre toda a criação. Deus não entrega a mulher para ser dominada pelo homem. Deus coloca a mulher para ser a sua auxiliadora. E é isso que eu quero que vocês entendam. Então, o capítulo 1 do Gênesis é uma síntese da criação. E no capítulo 2, Deus vai começar, ou melhor, o texto vai começar a explicar como foi esta criação. E aí, olhando na palavra de Deus, no princípio aqui, nesse princípio do capítulo 1, não existe uma dominação do homem sobre a mulher. O que Deus entrega para ser dominado são: sujeitai e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Deus entrega os animais, a criação, para que o homem e a mulher viessem dominá-los. Caminhando nesse texto, do capítulo 2, do verso 15 até o verso 16, diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. No capítulo 2 começa a explicar como foi feita a criação. E aqui nós temos o homem sendo criado por Deus e colocado num jardim sozinho. No jardim sozinho, para que ele pudesse lavrar e guardar o jardim. E é interessante que Deus ensina o homem, nessa solidão, nesse momento solitário que o homem está vivendo dentro do jardim, Deus ensina o homem a fazer, a executar o seu papel de homem, a dar nome, a ter uma funcionalidade naquele jardim. E era esta funcionalidade, esse papel estabelecido por Deus ao homem, era lavrar e guardar o jardim. E Deus o ensina. Deus sempre se preocupou com o ensino, irmãos. Deus nunca faz nada sem antes ensinar alguém. Deus sempre se preocupou com o ensino, e Deus vai ensinar Adão como ele fazer, como ele executar o seu papel de homem dentro daquele jardim. Caminhando nesse texto, no versículo 16, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta ordenança de Deus é para o homem sozinho. Deus ainda não tinha feito a sua auxiliadora. Ele está solitário aqui. E Deus dá esta ordem ao homem. Deus estabelece o papel do homem, a funcionalidade do homem. Seguindo no versículo 18, essa tradução aqui, corrigida, diz assim: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Na tradução, a nova tradução da linguagem de hoje, diz assim esse verso: não é bom que o homem viva sozinho, vou fazer para ele alguém que o ajude, como fosse a sua outra metade. Então vocês observam que Deus não fez a mulher e a entregou ao homem para ser inferior ao homem. Deus fez a mulher e cria e começa a organizar a estrutura da família para que eles estivessem unidos numa só pessoa. Que a mulher, o homem até então sozinho, solitário, ele tem uma deficiência.
ele não está completo. É por isso que Deus entrega uma adjuntora, uma auxiliar ao homem, para que o homem pudesse se sentir completo. Ele entrega a outra metade ao homem. É o princípio que Deus estabelece aqui, de uma igualdade. Esta adjuntora que estaria diante do homem, na frente do homem, posta para ajudar o homem, sendo o próprio homem, porque o texto vai dizer que quando o homem se une à sua mulher, ele se torna uma só carne. Esse é o projeto de Deus para a família, para o casamento. Se tornar um. Se tornar uma só pessoa, uma só carne. Não há posição superior nesta junção que Deus estabelece. É auxiliadora, este papel da mulher estabelecida por Deus aqui. E Deus vai estabelecer um papel dizendo o seguinte: o Adão, ele é o pai, e a Eva é a mãe. O papel da família, pai e mãe. Deus estabelece este papel, pai e mãe. Adão, pai dos seres viventes, tirado da terra. Eva, aquela que dá vida, a mãe dos seres viventes. Então Deus estabelece aqui o papel do pai e da mãe, mas numa igualdade, porque se tornaram um, irmãos. E os grandes problemas, os grandes conflitos das famílias, é essa desigualdade, é esse posicionamento de superioridade, é o descontentamento de entender e se sentir contente e satisfeito por ser um só, ser uma só pessoa, unida não só pelo amor e pelo poder outorgado à aliança do matrimônio, mas Deus estabeleceu uma só pessoa. E Jesus vai dizer isso no capítulo 19 de Mateus. No princípio não era assim. No princípio, Deus disse que o homem se aparte dos seus pais, da sua mãe, e se une à sua esposa, e se torne uma só pessoa. Uma só carne. Caminhando nesse texto, no versículo 23 do capítulo 2, diz assim: E disse Adão, esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, portanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, apegar-se-á, unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Tem diferença aqui, irmãos? No que Deus estabelece? É uma só carne. É uma só pessoa, se tornou uma só pessoa. Assim como Cristo se une a nós e nos tornamos em Cristo uma só pessoa, assim é o casamento. E Paulo vai dar muitas outras referências sobre Cristo e a igreja, se referindo ao casamento, se referindo a este conceito de família. A família, ela se constitui no casamento. Ela se constitui, ela começa nesse conceito de casamento, nesse conceito de união, nesse conceito de junção de duas pessoas, e que se tornam uma só pessoa. Abre mão do seu conceito social e do seu histórico social e começa-se a construir um novo conceito social, familiar, porque são uma só pessoa. Uma só pessoa. Seguindo o texto, porque as horas elas não nos esperam,
e eu quero tentar entregar tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, nós vamos chegar aqui no capítulo 3, que eu li a vocês. Então essa é a junção, não tem diferença, não há superioridade de homem sobre a mulher. O casamento, o início da família, ele é um só, está nivelado por Deus. Deus disse, se tornou uma só pessoa, se tornou um só corpo. Teve um café da Almas Braque aqui que nós entramos nessa questão do feminismo e do machismo. E a gente andamos um pouquinho sobre esse texto. Se torna uma só pessoa. Não há aqui desigualdade. Deus não trata a mulher na desigualdade com o homem. Deus não coloca a mulher para ser subjugada ao homem. Deus nivela a mulher junto ao homem e diz, vocês se tornaram uma só pessoa. Então, se eu maltratar a minha esposa, eu estou maltratando a mim. E vice-versa. Porque nos tornamos uma só pessoa. No verso 3, ou melhor, no verso 6 do capítulo 3, nós temos aí a queda, a tentação. E aqui nós vamos encontrar um silêncio de Adão. Adão, ele se silencia. A família já está estabelecida por Deus. Adão e Eva estão andando junto, e Adão está ensinando Eva, porque Eva começou a aprender com Adão a nomear animais, a lavrar a terra. Adão ensina a sua esposa a lavrar a terra, a nomear animais, porque Adão aprendeu de Deus. Tudo é compartilhado, tudo é dito, não há nada que venha a estar encoberto, as coisas estão às claras. Adão fala com Deus, Adão ele se move no jardim e Deus sempre falando com ele. E aí nós temos esse episódio da serpente enganando a mulher e dizendo, vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. E então foram abertos os olhos ambos. Eva não pegou do fruto, comeu e foi lá levar para Adão. Porque se ela tivesse comido e levado lá para Adão, os olhos dela teria aberto primeiro. Adão estava lá, no jardim, no momento que a serpente está falando com Eva. Porque o texto está sempre no plural. A serpente está sempre falando no plural com Eva. E ela come do fruto e dá ao seu marido, e ele come, e ambos enxergam, ambos abrem-se os olhos. Por que Adão não se posicionou? Porque Deus tinha dito a quem? A Adão. O papel de pai, o papel do homem, neste momento aqui, ele se cala, a família se cala, representada em Adão e representada em Eva. Há um silêncio da família no momento desta enganação, desta manipulação. E ela come porque é desejável aos olhos. E ela entrega a Adão e Adão come também. E aí quando os dois se saciam do fruto, ambos os olhos se abrem. E é isso que eu quero dizer nesta noite. Quando a família se silencia, irmãos. E aí aqui eu não só falo do homem, da mulher, mas eu falo do filho, eu falo da filha. Quando a família se silencia, não tem diálogo, não tem comunicação.
Quando a família se silencia diante de Deus, não tem oração, não tem fala, não tem clamor a Deus, as coisas começam a ir de mal a pior. O silêncio do pai que não se posiciona, da mãe que não se posiciona, do filho que não se posiciona, começa a abrir portas para males dentro da família. O silêncio, ele acontece, ou melhor, este efeito desse silêncio aqui que Adão teve, nesse momento, ele traz uma consequência, ele produz uma causa. E aí nós vamos discorrer nesse capítulo, nessa leitura que eu disse a vocês, esse silêncio de Adão, este efeito desse silêncio que Adão ele se posiciona, ou melhor, que ele não se posiciona, vai causar, em primeiro momento aqui, um medo. Vai causar um medo. Medo de quem? De Deus. Porque eles não tinham medo de Deus. Deus falava com Adão. Só que quando se a família se silencia, não se posiciona, esse silêncio, que é justamente uma omissão, é a falta de posicionamento, a falta de se aplicar o papel do pai, o papel da mãe, o papel do filho dentro desta família, desse conceito familiar. Quando isso se silencia, este efeito desse silêncio vai ocasionar, no primeiro momento, medo. Medo de algo que não precisava ter, porque não era para ter medo de Deus, porque eles conviviam com Deus, e agora eles estão com medo. Olha só o que o texto diz no verso 8, desse mesmo capítulo. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela variação do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher. E aí ele vai dizer para Deus que teve medo. Quando Deus pergunta, onde estás? No verso 10, e ele diz, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, tive medo. Quando a gente nos omite o nosso posicionamento, a gente não comunica, não se fala, não tem diálogo, não tem conversa. E hoje o que se passa no conceito da família é esse isolamento, essa falta de comunicação. É os filhos que não se comunicam com os pais não se comunicam com os filhos, a esposa não comunica com o esposo não comunica com a esposa. Esse sentimento de dominação, de ser superior ao outro, a disputa dentro do casamento, dentro das famílias, isto vai gerando silêncio, aonde um entra pela porta, o outro sai pela outra, e vai se destruindo. E aí começa a vir o que? Os medos. Começa a surgir os medos. Medo de falar, medo de se abrir, medo de comunicar, medo de dizer. Eu tenho medo de falar com meu esposo, eu tenho medo de falar com a minha esposa. Os filhos, eu tenho medo de conversar com meu pai, eu tenho medo de conversar com a minha mãe. E aí vai gerando os medos. Irmãos, eu sinto a graça do Senhor aqui nesta noite. E Deus está dizendo para mim e para você, cuide mais da tua família, comunique mais, falem, tenha um diálogo. E quando falta o diálogo na família, e ainda também essa falta de diálogo, essa falta de conversa, esse silêncio, também é ocasionado ao comportamento da família e Deus. Porque também se cala nessa comunicação a Deus. Não tem força mais para orar, não tem força mais para falar com Deus, não tem força. E aí vai acontecendo o quê? O silêncio vai tomando conta. O silêncio vai tomando conta. O diabo quer calar a tua boca, meu irmão, minha irmã. O diabo não quer mesmo que você fale, que você se comunique com os teus filhos, com o teu esposo, com a tua esposa. O diabo quer que você fique aí nesse silêncio mesmo. Porque aí ele está ganhando o campo. Aí ele está minando os filhos, está minando o casamento, está minando tudo.
esse silêncio que a família cometeu aqui, na figura de Adão, ele vai ter um efeito. O efeito do silêncio é a causa do engano da consciência. Ou melhor, voltando aqui no verso 12, o efeito do silêncio é a causa da culpa. Se olharmos aqui no versículo 12, diz assim: então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. O silêncio, o efeito desse silêncio vai gerando uma consciência de culpa. O culpado é a mulher. Ela me deu do fruto e eu comi. Mas Deus perguntou para Adão, aonde estava tu, Adão? Olha a pergunta que Deus faz para Adão, aonde você está? E aí ele vai dizer, aí ele vem com um sentimento de culpa, a mulher que tu me deu, ela é a culpada, de eu me esconder, desse silêncio que eu estou vivendo, desta falta de comunicação, deste silêncio do medo. Eu estou com medo, Deus, é por causa dela. Este silêncio, irmãos, vai ocasionar este efeito da culpa. Porque aí quando a família está destruída, a gente começa a se sentir culpado. Eu sou culpado, aonde eu errei, aonde eu falhei. Quantas pessoas chegam no meu consultório e ficam com esse sentimento da culpa? O que eu fiz? Aonde eu errei? Eu quero entender. Aonde foi que eu falhei? A culpa está enorme. Sente culpado porque o casamento frustrou, não deu certo, separaram, aí a culpa está lá. O silêncio, a falta de comunicação, a falta de diálogo, de conversação entre a família e a família entre Deus, vai ocasionar esse efeito de culpa. E aí a pessoa começa a viver em culpas. E muitas dessas culpas, para a pessoa, para o indivíduo, é imperdoável, porque ela não consegue se perdoar. Ela não consegue se perdoar. Deus quer curar pessoas que estão vivendo nesta noite sentimentos de culpas. Porque você começa a fazer uma analogia da onde eu errei, aonde foi que eu erro, aonde foi que aconteceu que esse desastre veio sobre a minha família, sobre a minha casa. Quando o silêncio já foi tomado, não tem mais o que fazer, não dá para consertar, mas dá para se voltar a Deus, pedir misericórdia a Deus e liberar esta culpa da tua alma e dizer, Senhor, eu sei que tudo o Senhor está no controle de todas as coisas, mas eu entrego esse sentimento de culpa para o Senhor, porque eu sei que o Senhor é misericordioso para trazer esse sentimento de paz no meu coração. Deus precisa trazer paz ao teu coração, meu irmão, minha irmã. E você precisa liberar essa culpa. Liberar esse sentimento de culpa. Porque ele vai culpar. Adão, representando a família, que está culpando, está se sentindo culpado e culpando as outras coisas. E culpando a mulher, e aí a mulher vai culpar a serpente. Então, ou seja, a família está envolvida num sentimento de culpa. Cada um começa a culpar um ao outro. Ninguém aceita, ninguém se posiciona e diz assim, eu errei. Porque a conversão, o arrependimento, é quando eu aceito, é quando eu reconheço, é quando eu tenho a consciência que eu errei, que eu falhei na comunicação, que eu falhei, que eu me silenciei quando era para mim se posicionar. E aí eu tenho consciência disso, e eu vou a Deus, eu vou ao Senhor, e falo, Senhor, eu errei, mas tenha misericórdia de mim. Me restaura desta culpa, me restaura desse sentimento. Aí vem a graça de Jesus sobre nós. Isso é arrependimento, isso é conversão, irmãos. Nós precisamos sair dessa inércia da culpa,
Queremos achar culpa em muitas coisas na vida, nos problemas que estamos atravessando, nos conflitos familiares. A gente quer achar culpas e não nos reconhecemos que muitos problemas dentro de um conceito familiar é ocasionado pelo o pai e a mãe. Tem vezes que chega lá a mãe e o pai entrega o filho lá para participar da sessão psicoterapia, e aí eu trabalho com a criança, converso com a criança, e a criança não tem problema nenhum. O problema é o pai e a mãe. O pai e a mãe. Seguindo no texto, irmãos, me ajuda aí, relógio. Senhor, para esse relógio aí. Oh, glória. No verso 13, diz assim: E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E ela disse. E disse a mulher: A serpente me enganou. O efeito do silêncio da família é a causa do engano da consciência. É o momento que eu me permito a viver nas mentiras. E a mentirinha é o mesmo efeito da mentira enorme. Não tem mentira pequena e mentira grande. O efeito é o mesmo. Então, ou seja, este engano da consciência, porque Adão disse para Eva: olha, desta árvore não podemos comer. Adão ensinou a Eva. Adão executou o seu papel de pai. Só que o engano, a mentira, ela cega a consciência da verdade. E aí eu começo a viver o sofisma, né? as mentiras com cara de verdade. Aí eu minto aqui, eu minto ali, eu vou mentindo aqui, eu vou mentindo no relacionamento, é o filho mentindo para o pai, é o pai mentindo para a esposa mentindo para o marido, e aí começa aquele cerne de mentira que vai cauterizando uma consciência da verdade. É a mentira para tomar proveito. Eu não posso falar a verdade, então eu vou falar uma aparência da verdade. A serpente engana Eva, e ela vai dizer: olha, a serpente me enganou. Eu fui iludida na minha consciência. Eu tinha uma consciência de verdade e, de repente, eu achei que esta consciência não era mais a verdade. E eu decidi escutar a serpente, ela me enganou. E aí eu comecei a viver esta mentira, achando que é a verdade. Eu vou comer do fruto e vou ser igual a Deus, porque o fruto é desejável. E aí ela vai comer desse fruto, e ela vai ser enganada, a consciência dela, e ela vive a mentira, a família começa a viver os conceitos da mentira, porque ela não tem a consciência de dizer: eu comi, Senhor, eu verdadeiramente fui lá e peguei do fruto. Ela vai dizer assim: olha, me enganaram. A consciência, muitas das vezes, ou melhor, muitas vezes nós somos ludibriados pelas coisas dessa vida, para tentar nos tirar de uma consciência de verdade, da palavra de Deus, dos princípios da palavra de Deus. A gente acha: essa filosofia aqui ela é bacana, essa frase aqui é legal, dá para entrar no conceito. Mas o que é bacana, o que é legal, é os princípios da palavra de Deus. Seguindo o texto, no verso 16 ao verso 19, nós vamos encontrar aí: E a mulher disse, Deus dizendo à mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Eu quero aqui dividir esse verso em 2 pontos. Primeiro, o que Deus está dizendo para a mulher, Deus está dizendo para o homem. Por que o que Deus está dizendo para a mulher está dizendo ao homem? Porque eles são
um. É claro que aqui Deus falou à mulher, é a representatividade do papel da mãe, mas o que Deus está dizendo à mulher, Deus está dizendo ao homem, porque eles são um. É o princípio de Deus, se tornaram um. Deus não vai falar comigo, vai tratar comigo, nesse conceito família, isoladamente. Porque aqui é o princípio da família. E o que Deus está dizendo a Eva, Deus está dizendo a Adão. Porque olha só, não é só a dor que seria multiplicada da concepção, a dor física, mas esse conceito aqui, este verso está dizendo de uma dor que a família, a partir daquele momento, desse silêncio, do efeito desse silêncio, seria ocasionado tanto a Adão quanto a Eva. Então ela não só teria a dor física, porque ela é mãe, e Deus está estabelecendo aqui e firmando o papel de mãe a Eva, e ele diz para Eva que ela teria dor da concepção, que é a afirmação do papel de Eva como mãe, mas ele diz, e tu terás grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos. Com dor terás filhos, aqui é o conceito família. A partir de agora, deste momento em diante, esse silêncio vai trazer problemas para a criação dos filhos. E é o que o texto vai dizer, o que a palavra vai dizer em Lucas capítulo 12, versículo 53, que vai dizer que os pais, Jesus dizendo que os pais estariam contra os filhos contra o pai, a nora contra a sogra, ou seja, esta concepção de dor aqui dos filhos, ela se expandiu. Olha o que diz o texto, o pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra, ou seja, este problema da educação, da criação dos filhos, traria dor para dentro da família. Seria dias trabalhosos, como diz em 2 Timóteo capítulo 3, o verso 1 ao 5, dias trabalhosos, difíceis, para criar filhos, para estabelecer a estrutura familiar, porque com dor terás filho. Quando nós silenciamos, quando o silêncio toma conta da família, somente acontece dores, irmãos, problemas. Quando falta o diálogo, quando falta a comunicação, tanto no conceito horizontal e vertical, acontece simplesmente tragédias, dor, sofrimento. Terás dor na criação dos filhos. E olha só que o texto, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Quem dominará a mulher aqui? O homem? Quem dominará a mulher aqui? Olha o que o texto diz, voltando lá no verso 6, a segunda parte do verso 6 diz assim, a árvore era desejável para dar entendimento. Desejável. E olha o término do versículo 16, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Aqui não é uma dominação do marido sobre a mulher, porque o marido seria punição para a mulher, e Deus não está punindo, Deus não entrega o marido para ser punição à mulher. O contexto está dizendo sobre o quê? Sobre a ampliação dos desejos. A mulher aqui não é só a mulher Eva, a mulher aqui, esta frase, essa fala de Deus aqui, a mulher é a fala de Deus ao homem também. O desejo da mulher, o desejo do homem estaria entre um e o outro. A partir daquele momento, o homem não teria mais controle ao seu corpo, e nem a mulher teria mais controle ao seu corpo. Eles ambos, em uma só estrutura, em um só ser, estaria
um desejando o outro, um querendo o outro, e mesmo que seja como dor para ter filhos, a mulher continuaria desejando o seu marido e o seu marido desejando a sua mulher. O desejo dominará. O desejo vai dominar vocês. E é por isso que Paulo vai dizer a cartas aos Coríntios. Vamos lá. Abram a carta de capítulo 7 de Coríntios. E o verso 1, me ajuda, por favor. Primeira carta de Coríntios, no capítulo 7, nós vamos encontrar aí esta fala do desejo, de um desejar o outro. Olha o que diz, irmãos, eu não consigo ler lá, tá? Então eu vou virar aqui. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Paulo dizendo, continua. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Continuando. O marido pague a mulher a devida benevolência, da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Se continuar a leitura, eu paro por aqui. Então, seja, o desejo, um desejaria o outro. E aí Paulo vai dizer, olha, não se aparta não. E se for apartar, tem que vocês conversar, entrar em mútuo acordo para retomarem a vida de vocês, porque o desejo é incontrolável. Dominar-se, desejar-se, é incontrolável. Um estaria desejando o outro, seria dominados pelo desejo. O desejo aqui é uma parte da natureza humana, que é incontrolável, que precisa da graça de Deus, da misericórdia de Deus, e de muita comunicação, para não partir para o pecado ou o erro. Então o marido aqui não é a punição da mulher, tá? Continuando, olha só o que diz em 1 João, carta de 1 João, capítulo 2, verso 16. Os maus desejos, na tradução, a nova tradução da linguagem de hoje. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Então, ou seja, todos esses desejos, essas cobiças, essas vontades, essas pulsões, é a natureza, é o desejo que o domina. Só com graça de Deus, irmãos. Só com a graça de Cristo. Para controlar isso. Para entrar num processo de construção de família. E aí, continuando, já para terminar, que a hora já foi embora. No versículo 17, diz assim: E Adão disse, porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também produzirá, e comerá a erva do campo, no suor do teu rosto comerá o teu pão, até que se torne a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó o tornará. O que Deus está dizendo a Adão, Deus está dizendo à mulher. Deus está dizendo a Adão, você vai comer do pó do suor do teu rosto. A terra vai produzir espinhos. Deus não está dizendo assim, olha, homem, a partir de agora, Deus não está dizendo que só o homem ia trabalhar, irmãos. Porque se essa punição aqui fosse para o homem, a mulher era para viver eternamente. Mas a mulher também vai ao pó. Do pó fosse formado, do pó torna.
Então o que Deus fala a Adão, Deus estava também falando a Eva, porque eles são um. Então do suor do rosto de vocês, vocês vão trabalhar. Nesse princípio aqui não tinha problema nenhum da mulher trabalhar, irmãos. Adão, ele ensina a Eva. E Deus está dizendo lá do suor do rosto de vocês, vocês vão ter que trabalhar. Porque vocês são pó e do pó vão tornar. Comerás o teu pão até que os torne a terra. O que Deus estabelece, a diferença que Deus coloca aqui é de papéis. Adão é pai, Eva é mãe. E os grandes conflitos é justamente entender essa colocação. Porque isso a gente já vai trazendo culturalmente. E a gente acha que o homem tem que trabalhar e a mulher tem que ficar em casa. Aí é onde que eu digo, a falta da comunicação. Se o casal se comunica, se o casal tem diálogo, entra num acordo. Tudo vai certo. Mas quando não há comunicação, há o silêncio, os conflitos começam a acontecer. Porque aí a mulher vai trabalhar, o homem vai trabalhar, aí vem os ciúmes, aí vem não sei o quê, aí vem, aí o meu dinheiro é meu, o seu dinheiro é seu. E aí o problema da família, você faz isso, eu faço aquilo. Aí começa a desigualdade, a disputa. Tem muito casal que vive uma disputa, uma guerra entre um e o outro. Um querendo ser mais do que o outro. Um querendo se posicionar mais do que o outro. Isso quando os pais não começam a se igualar aos filhos, comparar os filhos e tentar, de uma certa forma, disputar com os filhos. Está cheio de casais, de famílias, numas disputas tão grandes por falta de comunicação. O silêncio tomou conta e ninguém fala com mais ninguém. São estranhos. Não se sentam, não se conversam, não se discutem as coisas, não se projetam nada, simplesmente eu faço o que eu quero e você faz o que você quer. Eu sigo para esse lado, você segue para esse outro. E aí vem os divórcios, vem as separações, vem os problemas dos filhos, vem os problemas das famílias, por causa do silêncio. Abriu uma porta para os males. O que Deus nos chama nesta noite é nós vencermos, irmãos. Mas vencermos através do quê? Da comunicação, da oração, falar com Deus, levar a família para perto de Deus. Vamos orar juntos, vamos falar das nossas necessidades com Deus. Vamos conversar, olha, minha necessidade tão isso, tão aquilo. Olha, os meus problemas é isso, meus problemas é aquilo. Tem esposa que não sabe nem a senha do cartão de crédito ou do cartão do banco do marido. Aí quando o marido morre, aí fica desesperada, vai consultar a Rose. Para tentar descobrir o que o homem deixou. Vice-versa. Porque não tem comunicação. Não se comunicam, não se falam. Falar da necessidade aos santos, irmãos, é falar. A igreja começa na nossa casa. Os santos estão lá na tua casa. Os santos é os teus filhos, é o teu esposo, é a tua esposa. Aí você vai ampliando essa comunicação, mas precisa ter comunicação. Rompa com esse silêncio nesta noite. Leva a tua família para Deus, leva a tua família para a comunicação. Quebra esse orgulho, essa soberba. Você está num nível igualitário. E outra, você é pai, você é mãe. Se posicione lá com o teu filho, com a tua filha. A Bíblia diz, Provérbios, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Deus gosta do ensino, irmãos. E Deus quer que você ensine. Para que a tua família não seja dor, não seja problema.
para que esse silêncio não contamine, e você possa dizer para você mesmo: eu e minha casa servimos ao Senhor, porque eu e minha casa temos comunicação. Falamos um com o outro. Saímos dessa máscara, dessa capa, e nos tornamos um com a nossa esposa e a esposa com o teu marido. A tua dor é a dor do teu marido. Ah, mas e aí e agora? Eu não tenho marido. A tua dor é a dor da tua família, dos teus filhos. Se você não pode recorrer à tua família, aos teus santos, se a gente não pode, uma coisa que o pastor Melk falou aqui no domingo, aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Se a tua família não é o teu tesouro, isso é em todo aspecto, tanto nos aspectos espiritual, Deus, o tesouro, Deus, Senhor, os céus, quanto nos nossos aspectos das relações familiares. Se a tua família não é o teu tesouro, o teu coração está longe dela. Está longe dela. Precisa resgatar isso, irmãos. A igreja só é igreja porque tem famílias. E o silêncio não é só entre o marido e a mulher, o silêncio é nesta comunidade familiar. Falta-se o silêncio, a causa, ou melhor, tem o silêncio, a causa desse silêncio, o efeito desse silêncio é os males que vão acontecendo um atrás do outro. Se Adão tivesse se posicionado lá e dito: não coma desse fruto. Deus nos falou, eu ensinei isso para você. A história seria outra. Alguém, quem sabe, né? Alguém iria comer. Quem sabe alguém, porque Deus colocou lá. Estava lá a árvore, né? Alguém da humanidade iria pegar daquele fruto. Porque Deus sabe toda a história. Estava lá, foi plantada lá por um propósito. Mas se calaram. Eu convido você a falar, a abrir a tua caixa e começar a dizer das coisas que você tem enfrentado, dos problemas, das vitórias, das alegrias. Só para terminar, pode se colocar de pé, irmãos, para a gente orar? Tem famílias que não conseguem falar das alegrias, das bênçãos. Aí o teu filho só está vendo derrota, só está vendo luta. Você consegue falar mais de luta do que das vitórias, das bênçãos. Aí sabe hoje, nessa pós-modernidade, sabe o que acontece? Nós estamos criando uma geração de filhos de uma visão negativa da vida. Os filhos hoje, a juventude hoje, as crianças hoje, têm uma negatividade tão grande que elas não conseguem ver coisas que tragam felicidades a elas. Foi dia das crianças. Quantas crianças que tiveram lá no parque, tiveram lá assistindo um teatro, uma peça ou num circo e não se sentiram felizes? Por quê? Porque o que você está vivendo, o que a tua família está vivendo, está prejudicando a tua descendência. Porque os teus filhos não conseguem olhar para você e ver você feliz, alegre, contente. Os teus filhos não conseguem olhar para você e ver que você está feliz, está fazendo um culto de ação de graça, porque Deus abençoou, olha, foi difícil, mas nós atravessamos, estamos de pé, e Deus nos abençoou. Você não faz isso. Você só chega em casa, fala do problema, do dinheiro que não dá para pagar as contas, do problema da empresa que está para mandar embora, e o país está difícil, o mantimento está subindo todos os dias no mercado, e você só fala de problemas, de dívidas, de dificuldades, e os filhos só vão absorvendo, e aí eles vão tendo uma visão de mundo negativa. Nada é bom, nada é pressa, nada está legal.
Então, nessa noite, irmãos, vamos quebrar o silêncio. E vamos dizer bem alto: eu não quero silêncio na minha casa. Eu quero a comunicação, o diálogo. Eu quero poder falar e ouvir também. Quantos estão buscando isso? Quantos nessa noite querem isso e precisam disso? Levanta as tuas mãos, eu quero orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, esta palavra que foi ministrada aqui nesta noite, Senhor, é a Tua palavra aos nossos corações. O Senhor cuida da família, mas o Senhor também entregou famílias na mão desse meu irmão, desta minha irmã, para que ela também pudesse cuidar, para que ele também pudesse cuidar. Oh Senhor, nós queremos romper com o silêncio, nós queremos romper com esta omissão, nós queremos romper com este sentimento de mentira, de fracasso, de derrota, e queremos atingir o patamar do diálogo, da conversa, da oração, da busca, da intercessão pela nossa família, Senhor. Queremos, ó Pai, ter um espírito de gratidão. Queremos que os nossos filhos vejam em nós alegria, vejam em nós também momentos de prazer, momentos de felicidade, Senhor. Oh Deus, arrompa, tira da nossa família todo sentimento de culpa, todo sentimento de medo, todo sentimento de angústia, de desespero e de dor que esta família esteja atravessando agora, Pai. Oh Jesus, rompa isso, arranca desta família e traga paz, e traga alegria, e traga a Tua presença dentro deste lar, Senhor. Em nome de Jesus, restaura este casamento, restaura esta relação de esposa a esposo, restaura, Senhor, este momento de que um não conversa com o outro. Oh Senhor, estamos diante do Teu altar, e isso não pode prevalecer, e isso não pode continuar, e queremos que o Teu Espírito fortaleça esse casamento, fortaleça esse lar, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Já aproveitando os irmãos de pé, vamos agradecer a Deus, terminando aqui. Desculpa, irmãos, pelo horário, tá? Passei aí uns 10 minutinhos, em nome de Jesus. Estenda as mãos, que o Senhor te dê uma noite de quinta-feira abençoada, que você possa deitar a tua cabeça no travesseiro e dormir em paz. Que seja uma sexta-feira, se assim o Senhor permitir, de bênção e de vitória, que bata na tua porta novidades de bênção, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Nós dizemos, amém. A paz do Senhor Jesus, vão em paz, guardados e protegidos pelo Senhor.